Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar vocês de pé e já vamos estar lendo a palavra do Senhor, onde o Senhor tocou no meu coração para estar ministrando nessa noite, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Quero estar lendo com vocês em João capítulo 2. João. Gente, o pastor foi fazer uma visita lá na Santa Casa, mas acredito que já já ele chega, amém? Ele foi requisitado hoje novamente, pediram a visita dele lá, e ele foi lá fazer uma visita. João, capítulo 2. Eu creio que você já deve ter lido essa passagem várias vezes e deve conhecer essa história muito bem, amém? Mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. João, capítulo 2, as bodas de Caná, a água feita em vinho. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disseram-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus ensinamentos, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai querido eterno Deus, nós estamos aqui na tua casa. Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, porque só o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai querido, que o Senhor venha de encontro ao Espírito Santo a cada coração e que a tua palavra seja como uma espada penetrante, ó Pai, que corta, Senhor, de um lado e de outro até a medula, que vai, Senhor, naquilo que é necessário, naquilo que é profundo, naquilo, Pai querido, que vem para edificar, exortar e, Senhor, também para abençoar os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Essa história, eu acho que todos aqui já conhecem, amém? O primeiro milagre de Jesus, quando Jesus iniciou, né, ali os seus milagres, quando ele começou a fazer os sinais e maravilhas, quando ele iniciou seu ministério. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E aí, nós estamos numa campanha onde eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Amém, eu também creio. E sei que o Senhor faz. E aí eu quero falar para vocês sobre minha casa, lugar de transformação. Não é à toa que Jesus começa o seu primeiro milagre em um casamento. Amém? Em uma casa, em um lugar ali que precisou de uma intervenção de Jesus. E aí eu quero dizer, a sua casa precisa de uma intervenção de Jesus? A sua casa precisa de um milagre? Eu não sei, talvez em todas as áreas ou apenas em uma. Talvez tenha uma área da sua vida que precise que Jesus entre e faça o milagre. Amém? Só que eu quero falar para vocês sobre as 6 talhas. Amém?
E aí o versículo aqui, o versículo 6, diz assim: E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Amém? Então tá, na festa de casamento, naquela época, eram 7 dias de festa, tá? Não era só umas horinhas igual a gente tem aqui, né? É uma preparação de quase um ano, mais de um ano, para passar algumas horas. Lá não, eram 7 dias de festa. Você imagina você dar comida e bebida para os convidados, aí vamos colocar 100 convidados, 200 convidados, 7 dias. Era muita coisa, né? Era muita coisa. E aí, naquela época, era 7 dias de festa, e sem o vinho, a festa acabava. Então, começou ali o casamento. E aí, o povo quer tomar vinho. Então, quando os convidados chegavam, eles davam o primeiro vinho, aquela primeira bebida, era a melhor que tinha, era a mais pura, a mais cheirosa, era o melhor vinho era dado de início. E aí, conforme vai passando os dias, né, que os convidados já estão alegres, já não estão sabendo nem onde está mais, aí eles davam o vinho ruim. Por quê? Porque se acabasse o vinho, acabava a festa. E se acabasse a festa antes do tempo, né, antes desses 7 dias, era considerado que foi uma festa ruim. Foi uma festa não muito boa e que, vamos dizer assim, que os noivos eram mal educados, não serviram bem seus convidados. Tá? Que esse casamento já estava começando de maneira errada. Que esse casamento já estava começando ruim. Tá? Então, se o vinho acabasse, esse casamento já estava começando de maneira errada. Amém? Até aqui vocês entendem? Qual a importância do vinho naquela época? Por que Jesus interviu assim de uma maneira a salvar esse casamento, a salvar essa família que estava só no começo? Então, se acabasse o vinho, acabava a festa. E aí, os noivos iam ficar em maus lençóis. Ia ficar bem ruim para eles. E cada talha cabia de 64 a 95 litros de água. Tá? Era essa média. A menor, 64, a maior, 95. Era uma média ali das talhas. E aí, o Senhor, então, Maria vê que acabou o vinho, e ela chega para Jesus, conhecendo o filho, sabendo quem era, ela chegou para Jesus e falou, né, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus ainda dá uma resposta, né, mulher, o que tenho eu contigo? Algumas pessoas consideram isso meio falta de educação, mas não é, o Senhor está falando para ela assim, não é chegada a minha hora ainda, né? Mas aí, Jesus, ela vira para os empregados e fala, faz tudo o que ele mandar. E aí Jesus manda eles encher as 6 talhas. E muitas das vezes, querido, na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos que as talhas sejam cheias. Precisamos que algumas talhas em nossa vida, alguns pontos, alguns temas, sabe, precisa ser colocado, precisa ser cheio, precisa ser renovado. E aí eu quero falar de 6 temas com vocês. O primeiro é a comunicação. Muitas das vezes o milagre não acontece na nossa casa porque nós não temos comunicação. Comunicação é essencial. Esse milagre, ele só aconteceu porque houve comunicação. Maria viu o problema, Maria comunicou para Jesus. E muitas das vezes nós até temos comunicação, mas a comunicação errada. Às vezes nós temos comunicação no nosso lar, no nosso casamento, na nossa vida familiar de pais e filhos, né? Só que nós temos a comunicação errada. Muitas das vezes acontece um problema na sua casa, na sua vida, você não vai falar com a pessoa certa, você vai falar com a pessoa errada. Maria chegou ali, né, ela viu o problema naquele casamento e ela foi logo falar para a pessoa certa. Ela não foi falar para o outro assim, olha, você está vendo? Olha que casamento mais ruim. Você acha? Vai deixar acabar o vinho, logo o vinho. Não, e pior, menino, Milka, acabou o vinho. E pior, menino, eu ainda trouxe Jesus e os discípulos dele. Olha que vergonha que eu vou passar. Você acha? Não está dando certo esse trem, não. Né?
E aí, até parece que Maria era mineira, né? E aí você imagina Maria fazendo isso no casamento. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós chegamos para a pessoa errada e falamos o problema que nós estamos vivendo, ou o problema que o nosso filho, ou o nosso irmão, ou o nosso cônjuge está passando, e a gente vai falar para a pessoa errada. Nossa, menina, olha lá. Você acha? Esse homem está fazendo eu passar uma vergonha. Olha, essa mulher está fazendo eu passar uma vergonha. Como que pode um trem desse? E aí nós não falamos para a pessoa certa. Então, a primeira talha que precisa ser revista, precisa olhar, precisa ser enchida, precisa ser, precisa ser cheia do poder de Deus, ser cheia, é a comunicação. E isso está no versículo 1 e 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eles convidaram as pessoas certas. Você tem convidado as pessoas certas? Você tem chamado as pessoas certas para estar na sua casa? Você tem convidado as pessoas certas para estar no meio, no seu relacionamento? No meio, para estar na sua casa, para ter amizade, para ter ali comunicação? Você está falando com as pessoas certas? Como está a sua vida? Nós queremos viver um milagre e nós falamos, ai, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. E o Senhor fala assim, ô meu filho, mas como que eu vou fazer um milagre se você não muda? Como que eu vou fazer um milagre se você acha que nasci assim, vou morrer assim, tem síndrome de Gabriela? Como que eu vou fazer um milagre? Se eu estou falando com você, se eu estou tentando me comunicar com você todos os cultos, todos os dias, através dos louvores, através das palavras, através da minha palavra, da leitura da Bíblia, e você não está me ouvindo. Como que eu vou fazer? Entende isso? Na comunicação nós temos várias coisas que precisam ser mudadas. Nós temos várias coisas que precisam ser revistas. Querido, se o seu casamento não está bem, olha para a comunicação dele. Como está a comunicação? Como que está a comunicação no seu casamento? Quando não há comunicação, não há transformação. Não tem como seu marido adivinhar o que você pensa, irmã. Não tem como seu marido adivinhar o que você está aí querendo. Não tem como... Não tem como, homem, a mulher adivinhar o que você está pensando. Não tem como seus filhos adivinhar o que você quer que eles façam. Precisa ter comunicação. E a comunicação saudável, não é gritaria e nem palavrão. Mas precisa ter a comunicação. Maria viu o problema, falou para Jesus e Jesus ouviu e respondeu. Todo o milagre de transformação passou pelo sistema da comunicação. Como está a sua comunicação dentro de casa? Como está a sua comunicação no seu lar? Você quer ter uma casa transformada? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Como Josué disse, declarou no meio de Israel? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então, olha para a comunicação. Então, olha como está a comunicação. Nós temos alguns inimigos da boa comunicação, que é o quê? Falta de tempo, falta de perdão, ignorância, estupidez, raiva. A raiva, irmãos, é o vento que apaga a vela da inteligência. Você ficou com raiva, você simplesmente está apagando a inteligência. Se você quer se comunicar na hora da raiva, você se torna um tolo. A inteligência, a sabedoria saiu de você. E você se torna um tolo. Então nós não comunicamos, não falamos quando nós estamos com raiva. Nós não tomamos atitudes e nem decisões quando estamos com raiva. Nós vamos nos arrepender depois. Então lembre disso, a raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Outro inimigo é o mau humor crônico. Aquela pessoa que o tempo todo está de mau humor. Você tem que ver o porquê esse mau humor, o que está acontecendo, precisa ser tratado, precisa ser cuidado.
Provérbios 21, versículo 9 e 19 diz sobre o mau humor crônico. Nem sempre falta amor, às vezes falta humor. Às vezes falta alegria, às vezes falta ver mais as coisas com o olhar de Deus, com o olhar de graça, com o olhar de que o Senhor vai prover, o Senhor vai agir. Para que haja comunicação, para que haja transformação. Às vezes, o inimigo da comunicação é a pressa. Você está sempre apressado, você não tem tempo para ouvir, as pessoas estão falando, mas você já está com a cabeça lá longe, lá na frente. Provérbios 21, 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. E não só a mulher, o homem também. É complicado. É um mau humor crônico, só reclama. Só vê a parte ruim da vida, só vê os problemas, só vê o que precisa. E aí, outro inimigo da comunicação, internet, como um vício. Não tem tempo, mas tempo para a internet tem, para as coisas ali tem. E outro inimigo da boa comunicação, a falta de respeito. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar o que vier à cabeça, eu posso, mas o outro não. Eu sou assim, eu nasci assim, lá vem a síndrome de Gabriela. Esse é o meu temperamento, sai, eu não consigo. Consegue, querido, porque em Deus você consegue modelar, você consegue moldar a sua estrutura e o seu modo de falar. O que a gente tem que ter em mente é que nós temos que fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Como você quer que o outro fale com você? Com respeito? Com dignidade? Com amor? Lembrando que você também tem sentimentos? Então é assim que você tem que se portar. Por quê? Porque a gente dá o que a gente quer receber. Ou deveria ser assim. Amém? Então como está a sua comunicação dentro do seu lar? Ah, eu grito, eu falo porque eu sou estressada mesmo. Não. Homem e mulher de Deus tem que saber ponderar. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser equilibrados. Nós somos sal da terra. O sal, quando ele está demais, alguém consegue comer a comida? Quando põe sal demais na comida, consegue comer? E quando não tem sal nenhum, é bom a comida? Não é, mas o sal equilibrado, na maneira certa, no tanto certo, fica ótimo. Então nós, sendo sal da terra, nós temos que ser assim, equilibrados, no tempo certo, da maneira certa. E aonde eu posso aprender a ser da maneira certa, da forma certa? Na palavra de Deus. Amém? E aí, nós temos mais uma talha, que é a solidariedade. A solidariedade. Você tem sido... Você tem cuidado do outro? Você tem exercido a solidariedade? Você tem pensado no outro? Você tem olhado para sua esposa como o vaso mais frágil, que você tem que amar, cuidar, que você tem que respeitar, que você tem que dar honra, que você tem que sustentar, que você tem que amar como Cristo amou a igreja? Você tem olhado para o seu esposo como sacerdote do lar, como homem que você tem que honrar, que você tem que ser submisso, e submisso não é ele pisar na sua cabeça e você fazer tudo o que ele quer, mas é saber que você está ali para auxiliar na missão que Deus deu para ele, que é o quê? Ser o sacerdote da casa. A missão do homem é ser o sacerdote, é trazer provisão, sustento e proteção para essa casa. E você, mulher, tem que ser a auxiliadora dele nisso. Você tem que auxiliar ele nessa missão. Por isso que é auxiliadora. Então, como você tem olhado para os outros com solidariedade, olhando, nossa, tentando sentir a dor do outro? Maria viu o problema dos noivos, ela se importou com o problema e foi em busca de uma solução. Maria tinha um coração solidário.
Jesus parou e se importou com aquele cego de Jericó. Você imagina se todas as pessoas que chegou até Jesus, Jesus olhava e falava assim, não sei não, você é muito pecador. Volta depois. Jesus, ele olhava com um olhar de compaixão. Ser solidário é ter compaixão. É olhar para o outro e colocar e falar assim, nossa, vou ajudar. Porque poderia ser eu. E em algum momento, se eu tiver assim, eu vou querer que alguém faça isso por mim. Eu vou querer que alguém tenha compaixão de mim e me estenda a mão. E Maria olhou aquele problema dos noivos e ela sentiu compaixão. Jesus sentiu compaixão, porque imagina, se aquele vinho acaba a festa, acaba a alegria, acaba tudo. E o Senhor, ele diz, a palavra do Senhor diz que aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Então o Senhor não ia deixar aquilo acontecer com os noivos, era uma família iniciando e ele teve compaixão. Em Marcos capítulo 2, versículo 3, conta uma história de 4 amigos que teve compaixão. E o milagre só chegou na vida daquele paralítico porque esses 4 amigos tiveram compaixão. Foram solidários a ele. Peraí, ele não anda. Peraí, ele não tem condições. Peraí, ele não chega lá. Peraí, eu vou ajudar. Eu vou fazer alguma coisa. Então eles pegam esse homem, coloca ele numa cama e leva ele até Jesus. E mais, gente, o coração deles estavam tão solidários que eles chegaram à casa, Jesus estava dentro da casa, rodeado de pessoas, então ele chega na porta da casa e fala, ixi, agora não tem como que a gente vai chegar lá? Tá cheio de gente, não tem como entrar, como que nós vai fazer? Aí eles pensaram, eles não desistiram, eles falaram, vai, vamos embora, né, a gente tentou, já tá bom, a gente tentou, já trouxe ele até aqui, nós já fez nossa parte, né, quando Jesus sair, ou se Jesus quiser, ele faz. Não, eles falaram, nós só sai daqui quando ele estiver curado. A gente só sai daqui quando ele receber a bênção. O que eles fazem? Eles sobem em cima da casa. E eles descem aquele paralítico até Jesus. E aí Jesus fala assim, ó, por causa da fé de vocês, levanta e anda. O homem recebeu o milagre. O homem recebeu o milagre por causa da solidariedade dos seus amigos. Querido, quando você estende a mão para alguém, quando você estende a mão para os da sua casa, principalmente, você recebe a recompensa do Senhor. Porque a palavra de Deus fala assim, que se nós não cuidarmos do de dentro de casa, nós somos piores do que os descrentes. Se eu não cuidar dos que estão dentro da minha casa, eu sou pior do que uma pessoa que não serve a Deus. Se eu não cuidar do meu marido, dos meus filhos, se eu não cuidar daqueles que estão à minha volta, eu sou pior. Entende isso? E muitas das vezes nós conseguimos estender a mão para aquele que está lá fora, para aquele amigo, para aquela pessoa lá da rua, a gente sente dó do mendigo, a gente sente dó daquela pessoa, né, que não tem nada, mas a gente não sente dó dos que estão dentro de casa. Não. A gente não sente dó do marido, a gente não sente dó da mulher, a gente não sente dó, a gente não tem esse amor, esse cuidado. Mas o Senhor diz que se a gente não for assim, nós somos pior do que os descrentes. Então a solidariedade faz toda a diferença. Jesus teve compaixão da viúva de Naim. Ele estava dizendo, eu me importo com a sua dor, com o seu choro. Jesus disse isso para aquelas pessoas e ele diz para mim e para você, eu me importo com a sua dor. Eu tenho compaixão de você. Ele sabe o que você está passando e ele cuida de você. Porque nós não podemos cuidar de outros. Porque nós muitas das vezes não temos compaixão pelos da nossa casa. Você quer viver a transformação? Seja solidário. Seja solidário. Fé sem obras é morta. Se você não praticar a solidariedade, se você não tiver obras, a sua fé é morta. A sua fé é morta.
ser solidário é se importar com a dor do outro. Enquanto você não viu, você não tem responsabilidade, mas depois que sabe, se torna responsável. Solidariedade não é favor, é mostrar Cristo na sua vida. Ser solidário é ser canal de Cristo na terra, é ser um canal de bênção na vida do outro. Isso é ser solidário. Tudo que Deus te dá é em prol dos outros. Então, cuidado com a sua comunicação. Seja solidário. Mais uma talha que nós precisamos olhar, que nós precisamos cuidar da nossa casa. É a oração e a intercessão. Você quer viver a transformação? Você quer viver o milagre? A oração e a intercessão. Isso faz toda a diferença. Essa oração e essa intercessão é a sua comunicação direto com Deus. Você quer que o outro mude? Fale com Deus. Não fala com ele, fala com Deus. Você quer que o seu marido mude? Não fala para ele, fala para Deus. Você quer que o seu filho mude? Fala para Deus, não fala para ele. Porque muitas das vezes nós nos tornamos como aquele versículo, uma pessoa rixosa, uma pessoa incômoda, uma pessoa que fica repetindo e jogando na cara do outro defeitos, problemas que ela tem. E isso se torna como uma goteira, todo dia uma goteira na sua cabeça. Você ia gostar, irmão? Imagina, todo dia você chega lá, você vai dormir, aquela goteira, pim, 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 nem sei se é assim, mas imagina esse barulho todo dia na sua cabeça. Mas fala com Deus. Intercessão. A oração nos livra do fracasso. A oração nos livra do fracasso. Quantas vezes você já tentou mudar o outro pelas suas próprias forças, achando que as suas palavras vai fazer diferença? Quantas vezes você já quis mudar as pessoas, já quis mudar seu marido, seus filhos, já quis mudar no seu trabalho ou alguma coisa na igreja, de ficar falando, repetindo? A palavra do Senhor diz que não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Então fala com o Senhor. A oração move a poderosa mão de Deus em nosso favor e daquele que intercedemos. A intercessão muda o coração. A intercessão muda a visão da pessoa. Me diz uma coisa, quem te formou? Hã? Quem te criou? Foi Deus, não foi? Amém? Todo mundo concorda? E quem habita em você? Não é o Espírito Santo? Amém? Todo mundo concorda? Então quem que vai te conhecer e quem vai saber a forma de te mudar? Deus e o Espírito Santo. Não é assim? Então não adianta, eu não conheço o coração do meu marido, conheço o coração do meu esposo. Eu não sei, por muito falar, eu não vou ser ouvida. Eu vou ser rixosa, eu vou ser incômoda, eu vou ser mal-humorada. Mas o Espírito Santo sabe mudar. O Espírito Santo sabe convencer o homem do erro e da justiça, do pecado. O Espírito Santo sabe. E aí Maria, vendo aqueles problemas todos, ela vai logo em quem? Ela vai logo interceder por aquele casal. Ela vai logo pedir por ele. Senhor, acabou o vinho. Em outras palavras, Senhor, socorre, porque senão vai dar ruim. Vai ter problema aqui, me ajuda. Preciso da tua intervenção agora, eu preciso que o Senhor entre e mude essa situação. Maria precisava disso, gente. Era casamento dela? De algum filho dela? De algum parente dela? Não era, ela era só convidada. Mas ela se importou, ela intercedeu, ela orou. A oração possui um poder ilimitado. Mateus 21, 22. Coloca para mim. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Coloca para mim 1 João 3, 21. 1 João 3, 21.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 22. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda meu filho, Senhor, trabalha nessa situação. Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos e vai lá, age, transforma essa vida, eu não aceito dessa forma. Você vai viver a transformação do Senhor na sua vida, no seu lar. E Mateus 7,7, coloca para mim, por favor. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Maria usou esse recurso em favor dos outros. Às vezes nós queremos orar só por nós mesmos. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, olha isso. Senhor, olha aqui. Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz isso. Senhor, eu preciso daquilo. A gente só intercede por nós, só colocamos as nossas necessidades, os nossos problemas. Enquanto você intercede por outro, o Senhor age por você. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quantas vezes nós só buscamos pelo outro? Mateus 7,12, coloca para mim, fazendo favor. Mateus 7,12. Nós só queremos para o outro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está na palavra. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Agora me diz, quem não quer receber uma oração aí? Eu quero receber uma oração. Ou se quero. Uma oração é uma demonstração de amor. Se alguém ora por você, essa pessoa está te demonstrando amor, que se importa, que ela está vendo a sua necessidade, que ela está vendo o seu sofrimento. Às vezes nós oramos tanto pelos outros, mas não oramos pelos de casa. Não colocamos a vida dos nossos filhos, do nosso esposo, a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Mas o Senhor está trazendo para nós que a intercessão, ela faz toda a diferença no milagre, na transformação da nossa casa. E aí mais uma talha que foi muito importante ali naquele milagre, foi o servir. O servir. Nem todo mundo gosta de servir. É mais legal ser servido, né? Receber uma aguinha, receber um refrigerante, receber uma comida na mão. Às vezes nós queremos ser servidos sempre. Nós queremos que o outro faça, nós queremos ser mimados. Mas nós mesmos não temos essa iniciativa, não queremos servir. Maria, um presente que serve. Maria, ela foi um presente naquele casamento. Maria era um convidado que estava presente e que serviu. Ela não foi convidada para isso, mas ela serviu. O que posso fazer hoje para servir melhor a minha família? Servir é uma evidência de que fomos curados. Coloca para mim Mateus 8, versículo 14. Servir é uma evidência de que fomos curados. Você é curado? Você serve? Serve a sua casa? Serve aqueles que estão à sua volta? E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então, quando serve, é porque você está curado. Quando você tem essa disposição de servir, é porque você está curado, não só fisicamente, mas porque você está curado na sua alma, as suas emoções. O que eu posso servir a minha família hoje melhor? O que eu posso fazer com amor, com carinho, sem ficar reclamando, sem ficar murmurando, ou sem deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje? Sem deixar levantar contenda na minha casa, porque eu estou deixando de fazer a minha parte, no servir, no ajudar. Servir, para vocês terem uma ideia, servir é um ato de amor.
Não sei se vocês conhecem sobre a linguagem de amor, nós temos 5 linguagens de amor, e uma delas é ato de serviço. Quando você serve, você declara o seu amor também. Quando você entrega algo, você serve, você entrega o seu amor. Servir é honra, servir é amar sem esperar nada em troca. Maior é aquele que serve. Mateus 20, 26. Você tem servido a sua casa? Maria serviu. Maria, ela olhou a necessidade ali e ela falou, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ajudar. Outra talha que precisamos olhar dentro da nossa casa é a obediência. A obediência. Como está a sua casa? Como está a sua obediência? Como está o seu coração em relação à palavra de Deus? Como está o seu coração em relação à sua casa, em relação ao seu esposo, em relação aos seus pais, em relação à autoridade que você tem ali naquele lar? Como eu disse no começo, a mulher não é que ela tem que obedecer em tudo, ou o homem fala, a mulher baixa a cabeça, mas ela tem que ser submissa, sim, tem que haver concordância. Tem que haver comunicação. E os dois têm que obedecer a palavra de Deus. O coração submisso obedece. Não há promoção quando não há submissão. Não há promoção. Querido, se você trabalha num lugar e o seu chefe, seu patrão, sempre fala, faz isso aqui para mim, e você faz a hora que você quer ou não faz, você vai servir para quê? Você vai ter promoção ali? Você vai ser levado de cargo? Você vai receber um salário melhor? Vai acontecer alguma coisa com você? Não vai. O que vai acontecer é ser mandado embora. Você perder a bênção. Então, a submissão, ela faz com que você tenha promoção. Ah, mas espera aí, pastor, eu vou ter promoção na minha casa? Vai, as bênçãos de Deus vai chegar. Primeiro você vai estar obedecendo a Deus. Quando você obedece a Deus, Ele traz recompensa. Porque se você colocar lá, faz o teste, coloca lá na pesquisa da Bíblia, coloca lá, obediência. Querido, de Gênesis a Apocalipse, é o Senhor falando, obedeça os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos. Cumpra os meus mandamentos. Você tem que andar segundo os meus mandamentos. É o que? Obediência. É obedecer. Agora me diz, obedecer quando a gente quer, é obediência? Não. Obediência é quando nós não queremos. Quando não estamos muito afim. Quando nós estamos assim, mas não estou muito à vontade, esse negócio eu não concordo com isso, sei lá. Não vou fazer, esse homem fica falando que eu tenho que ser assim, eu não vou ser assim não, eu não vou fazer isso não. As coisas têm que ser do meu jeito. Então não é obediência, não há promoção, não há bênção. Não há milagre, não há transformação. Obediência revela humildade. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. E Deus lhe deu um nome sobre todo o nome. Porque Jesus obedeceu até a morte de cruz, Ele tem um nome sobre todos os nomes, Ele foi promovido. O milagre sempre estará escondido na obediência. E eu gostaria de ler junto com vocês Provérbios 16, 5. E eu já estou terminando. Provérbios 16, 5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Todo aquele que é altivo de coração, orgulho, não tem humildade, não obedece, acha que as coisas têm que ser só do jeito dele, só do jeito dela, ela sabe tudo, ele sabe tudo. Eu nasci igual a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e se Deus quiser... Mas não, querido, nós temos que nos moldar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ser orgulhosos. Quantas vezes nós deixamos o orgulho entrar? Nós não aceitamos a palavra da esposa, nós não aceitamos a palavra do esposo, nós não aceitamos a palavra do filho, do pai, nós não aceitamos a palavra de um irmão, nós não aceitamos.
Não aceitamos a palavra do pastor, da pastora, você acha, o pastor nem conhece a minha vida, sabe de nada. Eu vou obedecer? Ele não sabe do que eu estou passando. Mas a obediência, na obediência, há promoção. Um coração que obedece, ele mostra que ele é submisso, que ele é humilde, e há promoção. Efésios 6, coloca para mim Efésios 6. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O próximo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você vê que Paulo aí, ele começa falando para os filhos, ele fala para os pais, e ele chega nos servos. Então, querido, se você lá no seu trabalho não está fazendo as coisas como se fosse para Cristo, você está fazendo errado. Porque você tem que imaginar que o seu patrão é Cristo, mesmo que ele não seja a bênção, né? Amém. Não vamos entrar nessa área. Mas o Senhor está lá. O Senhor está com você, Ele sabe das coisas. Então, se você olhar para o seu trabalho e falar, ai, mas esse patrão não presta, olha aí, só vive no mundo, não sei o que, vou honrar, não. Mas a palavra do Senhor fala, ó, faça o seu serviço, o seu trabalho, como se você estivesse fazendo para Cristo, como se o Senhor estivesse ali na sua frente e você estivesse fazendo. Então, querido, mesmo se o seu patrão não está, se o seu chefe não está, você tem que fazer como se ele tivesse. Porque Cristo está vendo. Entende? Isso é um coração obediente. Isso é um coração submisso. E nisso há promoção. Deuteronômio 5, 28. Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faleis, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse e eles a seus filhos para sempre. Em outra versão está, quem dera eles me obedecessem, para que tudo na vida deles fossem bem até os seus filhos. Você viu que a obediência gera bênção até os filhos, até a 4ª geração. Deuteronômio 28, 1 diz também, coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor está ali ensinando para Israel que eles precisam obedecer os mandamentos, que eles precisam obedecer o Senhor, para que a vida deles vá bem, para que eles vivam bem. Nós somos rebeldes muitas das vezes, nós somos insubmissos, nós somos orgulhosos, nós não queremos ouvir conselhos, nós não queremos ouvir o outro, nós não queremos dar ouvidos para o que a esposa diz, para o que o marido diz, para o que o filho diz, nós não queremos. E aí a confusão, a briga, há problemas em casa e a transformação, o milagre não acontece. Maridos, obedeçam a Deus. Esposas, obedeçam ao marido. Filhos, obedeçam aos pais. Obedecer ou desobedecer afeta todas as áreas da sua vida. Essa é a ordem. Se o homem ele obedece a Deus, se ele anda nos caminhos do Senhor, esposa, obedeça aos seus maridos. Com amor, em concordância. Melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Samuel, ele manda uma palavra para Saul, e ele fala assim, ó, o Senhor falou que é para você ir para a guerra, mas é para você matar tudo. Mata criança, mata mulher, mata homem, mata boi, mata tudo. Eu não quero nada desse povo, não é para trazer nada para Israel. Nada. É para você ir para a guerra, eu vou te dar a vitória, mas é para você matar tudo, elimina tudo.
não quero. E aí, Saul vai para a guerra. Chega lá, ele fica de zóio grande. Ele não obedece, ele fica todo orgulhoso. Ganhou a guerra. Eu sou o rei de Israel, ganhei a guerra. E aí o que ele faz? Ele deixa o rei vivo. E ele traz algum dos animais também. E aí ele desobedece a ordem que o Senhor tinha dado. E naquele momento o Senhor rejeita Saul. Saul é rejeitado. Saul não serve mais. Não dá mais, não tem como confiar nele mais, porque ele desobedeceu. O Senhor foi fiel na sua palavra, o Senhor cumpriu o que prometeu, e ele não obedeceu ao Senhor, então o Senhor rejeita. E a partir dali, o Senhor começa a procurar um novo rei para Israel. Um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que tinha tudo para vencer, para ser a descendência dele governar Israel por muitos anos, mas pela desobediência dele com Deus, Deus rejeita ele. E assim, ninguém da sua casa reina mais. E aí veio só desolação e problema e confusão para sua casa. Então o Senhor traz alerta hoje, obedeça a voz de Deus. E por último, para nós finalizarmos, o perdão. Aí chegou num ponto complicado, né? A comunicação a gente pode rever. Não é verdade? Ser solidário, eu posso ir trabalhando isso na minha vida, amém? Ser solidário. Eu posso trabalhar também a oração. Posso tentar orar mais, orar pelas pessoas, servir, né? Ser mais gentil, servir as pessoas. Eu vou buscar mais o Senhor, obedecer a voz de Deus, obedecer, né? Os pais, obedecer ao meu patrão, ao meu chefe. Mas perdão, você não sabe o que a pessoa fez comigo, como que eu vou perdoar? Você não sabe o que ela me feriu, o que ela causou em mim. Como ela me magoou, como ela acabou comigo, como ela me humilhou. Você está falando que eu tenho que perdoar. Perdoar, querido. Nós temos que perdoar. Para que haja transformação na nossa casa, nós precisamos perdoar. É fácil perdoar? Alguém aí acha fácil perdoar? Não é fácil. Mas nós precisamos perdoar. Quando não tem predisposição para perdoar, não tem milagre. Não tem, querido. Não tem milagre, porque a primeira coisa que acontece, sabe o que é? Quando não tem perdão, o Senhor não escuta a sua oração. Simples assim. Se você não perdoa, a sua oração não sobe. A sua oração não sobe. Não há transformação quando não há perdão. Efésios 4, versículo 31 e o 32. Efésios 4. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, sede benigno e misericordioso, como o Senhor tem sido com você. Mas a pessoa não merece, você também não. Quando que nós merecemos o sacrifício de Cristo? Quando que nós merecemos o perdão do Senhor pelos nossos pecados? Quando? Nós não merecemos, mas Ele é benigno, Ele é misericordioso, cheio de graça, e nós não temos esse coração para as pessoas. E muitas das vezes, para o que está dentro de casa, nós não temos esse coração benigno, misericordioso, bondoso para os que estão dentro de casa. Às vezes, as pessoas da rua, de fora, a gente perdoa numa facilidade, a gente tem uma compreensão magnífica com elas, mas os que estão dentro de casa, nós crucificamos, nós apedrejamos, nós já mandamos para o inferno. A gente não tem essa caridade, esse amor.
Às vezes é tão fácil perdoar o amigo do trabalho que te feriu. Aquele que falou uma coisa e você não gostou na hora, mas tudo bem, eu tenho que trabalhar com a pessoa, né? Mas se o marido fala uma coisa, você relembra aquilo o resto da vida. Se a esposa fala uma coisa, você fica relembrando aquilo séculos e séculos. Gente, se nem Jesus lembra dos nossos pecados. A partir do momento que você se arrepende e pede perdão, ele joga no mar do esquecimento. E você fica aí relembrando, remoendo o negócio. Perdoa, libera perdão hoje. Você quer milagre? Libera perdão. Libera perdão. Eu não sei quem te feriu. E que o Espírito Santo trabalhe no seu coração agora. Mas eu não sei quem te feriu, mas libera perdão. Independente se está vivo, se está morto, se não está mais perto de você, se não faz parte mais da sua roda de amizade, ou se não está mais no seu convívio, libera perdão. Porque você vai viver um milagre. Quando procuramos culpados, não vivemos o milagre. Quando você fica na sua casa procurando o culpado, ai, mas é fulano, ai, mas é porque essa mulher, mas é porque esse homem, mas é porque esse menino, mas é porque minha mãe, meu pai fez isso comigo. Ai, mas é porque eu vivi isso, porque ciclano fez isso comigo. Você ficar procurando o culpado, você não vive o milagre. O Senhor quer que você viva milagres, o Senhor quer transformar sua casa. Ele quer que você viva a restauração por completo. Perdoar é transferir a conta para as mãos de Deus. Transfira hoje a conta para as mãos de Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou ficar desejando justiça e ficar irado, procurando muitas das vezes a justiça com as minhas próprias mãos. E isso acontece dentro de casa. Às vezes o marido faz uma coisa e fica assim, deixa, depois eu dou o troco. Né? Aí faz igual o videozinho, né? Que a gente faz aí do amostradinho, né? A gente quer logo fazer a passagem do abençoado, mandar para o céu. Nós não temos coração misericordioso nem bondoso, como diz a palavra do Senhor. Nós acusamos logo, nós julgamos logo. Nós não olhamos para o outro, para a necessidade do outro. Perdoar é fazer aquilo que Deus fez por nós. Salmo 130, versículo 3 e 4. Salmo 130, versículo 3 e 4. Perdoar não é esquecer, e sim não lembrar com dor. Coloca para mim Salmo 130, versículo 3 e 4. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Querido, se o Senhor olhar para a nossa iniquidade, para os nossos pecados, aonde nós estaríamos? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ele te perdoa, Ele me perdoa. Se o Senhor olhar para a nossa iniquidade, você já pensou? Se o Senhor olhasse para os nossos pecados, igual nós, mulher, lembra dos erros dos homens? Estava todo mundo já, não é? Todo mundo condenado. Você já imaginou? Se talvez você aí amargurado, cheio de rancor, de ódio, já pensou se o Senhor tivesse com o coração assim para você, onde você estaria agora? Aí você fala, não, mas eu não. Deus é Deus, Deus perdoa, mas eu não sou Deus para perdoar. Querido, você impede que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida. Você impede que a provisão, que a misericórdia do Senhor chegue na sua vida. Nós oramos o Pai Nosso e o que nós dizemos? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então você viu que você está orando o Pai Nosso, você está assim colocando na mesma, igualzinho, né? Então do mesmo jeito que você perdoar, Deus vai te perdoar também. E aí? Como é que vai ficar essa conta? Como é que vai ficar a sua vida? Se da mesma forma que você perdoar quem te magoa, quem te feriu, Deus perdoar você. É isso que você ora. E muitas das vezes nós falamos e não prestamos atenção. Quando você não perdoa, é como beber um veneno esperando que o outro morra.
O perdão tem mais a ver com você do que com o outro. Querida, perdoa, libera perdão. Libera perdão. Quando você não perdoa, você está carregando essa pessoa nas suas costas. Você está carregando essa pessoa em você. Você se fica preso, você adoece, você tem problemas. Se você tem uma doença que nunca sara, estudando a psicanálise, estudando a mente e as emoções, se você souber o tanto de doença que vem porque nós não perdoamos, e o câncer é uma delas. O câncer é o rancor, é mágoa. Fibromialgia é por causa das emoções. Porque você carrega peso, porque você carrega decisões que deveriam ter sido decididas e você não decidiu. Pressão alta é porque você guarda tudo aqui, você pega todas as mágoas, tudo que as pessoas fez com você e você vai guardando, guardando, guardando. Você guarda tudo, daqui a pouco não aguenta, a pressão sobe. Não tem como. O que você tem? O que você precisa de cura? Talvez a sua cura, o seu milagre está no abrir a mão, está em liberar perdão. Libera perdão hoje, independente de quem foi. Independente se foi quando você era criança, se foi um abuso sexual, se foi um abuso físico, se foi palavras, se foi gestos, eu não sei o que foi. Libera perdão, porque você vai ver, você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai viver um milagre de Deus na sua vida. Libera perdão para o seu pai, libera perdão para o seu filho, libera perdão para o seu esposo. Às vezes nós convivemos com a pessoa, nós moramos com a pessoa, mas nós temos mágoa dela por algo que ela fez, por algo que às vezes ela falou que ela nem percebeu, mas ela falou e aquilo nos feriu e a gente lembra daquilo. A gente fica com aquilo guardado na cabeça e muitas das vezes a nossa vida é baseada, as nossas decisões é baseada nesses sentimentos, nessas amarguras, nessa falta de perdão. Coloca para mim Lucas 17, do 3 ao 4. Lucas 17, do 3 ao 4. Olhai por vós mesmos, e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas seria o 3 e o 4. O Senhor está dizendo, se 7 vezes no dia alguém fizer algo contra você, e 7 vezes no dia ele vier arrependido falando, me perdoa, tem que perdoar. Porque se você errar o dia todo e você chegar no Senhor e se arrepender e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Então o Senhor quer que você perdoa. Porque se você não perdoar, a única pessoa que perde é você. É você que acumula doenças emocionais, doenças físicas. É você que perde a bênção do Senhor. É as suas orações que são retidas. Porque o Senhor diz, quando você vier ofertar, e você lembrar que tem algo com alguém, um problema, uma rixa, então volta e pede perdão. Volta e pede perdão. Por isso que às vezes a nossa vida não vai para frente. A gente vive o evangelho, vive dentro da igreja, vive lendo a Bíblia, vive fazendo as coisas de Deus, mas a gente não segue os mandamentos, não segue aquilo que está aqui. A gente não libera perdão, a gente não vive o perdão. É difícil? É, eu sei que é. Eu sei que é. É muito difícil. Mas o Senhor, Ele te capacita para isso. O Senhor, Ele te capacita para isso, para viver o perdão. Amém? E para encerrar, eu gostaria de ler com você Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
suportando-vos uns aos outros. Quando ele fala suportando, é que nem sempre vai ser fácil, né? Às vezes é difícil suportar a mulher, às vezes é difícil suportar o marido. E por que eu estou falando nisso? Porque eu estou falando de dentro de casa. Transformação é na minha casa. Às vezes é difícil suportar o filho, somente se for mal criado, desobediente. Às vezes é difícil suportar a mãe, o irmão, o pai. Mas suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Então, que como naquele dia, naquele milagre, naquela transformação que o Senhor fez naquele lugar, que a sua vida também seja transformada, que você possa viver a comunicação, a solidariedade, a oração, o servir, a obediência e o perdão, para que você viva um milagre. Eu creio no milagre. Mas muitas das vezes, querido, precisa de nós. Precisa que nós revemos, olhamos para a nossa casa e olhamos e falamos assim: Senhor, no que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso agir? O que eu posso mudar para que a transformação chegue? Maria olhou para aquela situação e falou assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus, eu preciso da tua intervenção aqui. Ela olhou para os servos e falou: ó, tudo que ele mandar vocês façam. Os servos obedeceram. Jesus falou: enche as talhas até a borda. Eles foram lá e obedeceram. Imagina se aquele servo fala assim: ah, pra quê? Vai encher um negócio de água. Então obedeça a voz de Deus. Obedeça. Ouça a voz do Senhor, porque Ele quer transformar a sua vida. Amém? Se coloque de pé. Ele quer que você viva a transformação. Ele quer que você viva o milagre. Porque Ele quer entrar na sua casa. Porque quando Jesus entra, Ele vai te encher do vinho dEle. Ele vai te encher da alegria. Ele vai te encher do renovo dEle. E você vai viver tempo de abundância, tempo de alegria, tempo de transformação. Jesus transformou aquele vinho, aquela casa. Jesus transformou aquele casamento. Porque seria algo de tristeza, de angústia. Mas o Senhor, Ele fez. O Senhor, Ele transformou e deu um novo tempo, uma nova direção e trouxe mais alegria para aquele casamento do que no começo. Porque o homem fala assim: nossa, mas todos colocam um vinho bom no começo, mas você colocou agora no fim. Quando o Senhor entra e transforma, a alegria é mais ainda do que no começo. O mover dele, o milagre é maior do que no começo. E a palavra dele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se algum dia você viveu um tempo de alegria, de abundância, de transformação, creia que agora vai ser maior e melhor do que da primeira vez. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Aleluias. Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, colocamos a nossa casa diante de Ti. Senhor, colocamos o nosso coração, ó Pai. Espírito Santo, que o Senhor nos traga reflexão nessa noite.